Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição, nosso estudo bíblico, hoje com uma lição linda, maravilhosa. Só o título que a gente acaba lendo, a gente já vê o quanto que é importante e bonito. A essência da oração. Esse é o título da nossa lição de hoje, que é da nossa revistinha aqui, Perfil Aprovado. Amém? E como sempre, nós temos um, um capítulo e um versículo básico, né? Esse capítulo é o capítulo de Mateus 6, né? No versículo do 9 ao 15, que diz o seguinte: Vocês orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, né? E o último 15 diz o seguinte: Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Lindo e maravilhoso é poder falar de oração e falar de uma oração que os próprios discípulos na época pedem para que Jesus Cristo venha ensiná-los a orarem. E através de uma oração tão linda como essa, né, que Jesus Cristo os ensina. E hoje a gente, decorrendo toda essa oração, a gente vai conseguir enxergar coisas assim que talvez a gente nunca tivesse parado para pensar dentro dessa oração. Como nossas lições sempre têm um alvo da lição, e ele sempre é subdividido em saber, sentir e agir, a gente vai decorrer aí com saber dessa lição. É entender que a essência, o alvo da oração deve ser Deus. Sentir, refletir se as nossas orações não têm sido mais em nosso próprio interesse e necessidade. E o agir, que é orar sempre crendo que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que está lá em Mateus 6,13. Né? Com uma sugestão inicial, na nossa revistinha, ela demonstra para que que eu pudesse, se fosse presencial, eu trazer um alvo, né? Acho que todos sabem o que é um alvo. Vários círculos, né? Um ao redor do outro. E nessa atividade a gente iria cada um pegar um dardo e começar a tentar a fazer um jogo do dardo. Qual que é o intuito, né? Já que nós não podemos fazer isso porque não estamos presencialmente, qual que é o intuito dessa brincadeira, né? Desse jogo? É que toda vez que a gente conseguisse atingir o alvo, a gente ganharia alguma coisa, ganharia um bombom, ganharia alguma coisa, um presentinho, né? Um mimo. E o intuito é porque a gente entenda que o alvo é Deus e os dardos são as nossas orações. Então, nós temos que ter a certeza que nossas orações estão atingindo o alvo, no melhor ponto do alvo, que é Deus. Amém? Vamos sempre pensar isso? As nossas orações precisam atingir o alvo, que é Deus. Amém? E aí, na lição anterior, né, em Mateus 6, 5, 8, né, que foi a própria Flávia que fez essa lição da última vez, o Senhor ensina que devemos evitar o exibicionismo, né, e vãs repetições na oração. Agora, ele nos mostra o que deve fazer parte da nossa oração. Ao fazer isso, suas palavras
entram para a história como a oração mais mencionada em todo o mundo. Na verdade, a oração do Pai Nosso é uma resposta de Jesus ao pedido dos discípulos, como eu disse, né? Eles falaram assim lá em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Ao atender a esse pedido, o Senhor ensina que o cristão deve buscar na oração o realinhamento com Deus, para que possa usufruir os resultados. Foi assim que Stanley Jones dividiu esta oração. Ele divide em duas partes, o que se encaixa também como no decálogo, né? Quando na primeira parte há mandamentos para Deus e na segunda parte, os 6 últimos mandamentos se voltam para o relacionamento com o próximo, né? Com o amor, né? Doar, ou para o ser humano, né? Assim, a oração tem duas partes distintas. Do lado de Deus, Pai Nosso, teu nome, teu reino e tua vontade. E do lado do homem, dá-nos, perdoar-nos, guia-nos e livra-nos. Quando eu estava aqui fazendo a leitura de Mateus, de 9 a 15, eu tentei frisar justamente esses pontos que a gente vai decorrer na nossa lição. E é tão interessante, tão maravilhosa essa lição, que ao eu estudar, né, foi tão boa para mim, e eu tenho certeza que será tão boa, tá sendo boa também de passar no estudo bíblico, e tenho certeza que para todos vocês, né, que estão assistindo a essa aula, vai ser também maravilhoso para passar para qualquer outra pessoa, né? É um significado muito importante essa oração. Diz que as nossas orações possam ser feitas desta forma, né? Isso que é muito lindo e muito interessante. Então, reelemento, a verdadeira oração olha primeiramente para Deus e não para os seus próprios interesses. Então, a gente tem que olhar as nossas orações primeiramente para Deus. O jovem cristão sabe que o principal alvo da oração é o próprio Deus, que falamos agora há pouco do alvo, né? Então, o alvo está ali e as nossas orações, o principal alvo é Deus. Deus, seu nome, né? Seu reino e a sua vontade. Esses são os alvos. Deus é o próprio Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Vamos lá decorrer então essa parte que a gente fala do lado do homem, né? Do homem não, de Deus, né? Pai nosso que estais nos céus. Vamos lá, vamos refletir sobre essa fase. Pai nosso que estais nos céus. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente 11 vezes. Olha só que interessante. E no Novo Testamento, 155 vezes. Que grande diferença! A importância é que ao ensinar que devemos nos dirigir a Deus, chamando-o de Pai, Jesus revela duas verdades: amor e governo. Amor e governo. E os dois são uma só coisa, porque seu governo é pelo amor. Olha que o seu governo é pelo amor. Ele sempre age motivado pelo amor. Sempre age motivado pelo amor. Enquanto você ora ao Pai, deve saber que o amor irá fazer o melhor que puder por você em todos os propósitos da vida. O amor sempre responderá com um sim ou um não, mas sempre será amor. Cai naquela questão da que às vezes a gente pede em oração e a gente quer que seja o sim de qualquer forma. E às vezes é um não. E esse não é por quê? Porque Deus não gosta, que Deus não nos ama? Não, porque Deus nos ama. E é exatamente o não que vai nos livrar de algo que não vai ser bom,
que vai nos preparar para algo mais adiante. Então, o não é amor também. A gente vamos falar assim, numa palavra então só, nosso, né? Olha só, nosso. Deus é Pai de todos os nossos irmãos, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Note bem, não podemos ter Deus como nosso Pai Celestial sem ter, ao mesmo tempo, os outros filhos de Deus como nossos irmãos. Né? Saber que os outros filhos de Deus, o nosso próximo, são nossos irmãos. Que estás nos céus, que estás no céu, né? Pai nosso que estás nos céus. Indica não tanto o lugar da habitação de Deus, mas a autoridade e o poder que ele possui como Criador e sustentador de todas as coisas. Significa também que estamos impedidos de transformar Deus Pai em nosso paizão, pois a expressão combina a bondade que gera confiança com a reverência mais sagrada. Então, ou seja, a gente não pode, Deus é meu paizão, Deus é algo como se fosse uma coisa muito superficial, né? Ou utilizar isso de uma forma fora do contexto do quanto Deus é grande, né? Então nós precisamos saber e demonstrar, né? E respeitar, principalmente, obedecer à grandeza de Deus, né? Qualquer intimidade grotesca e falsa fica de antemão excluída. A confiança do Pai Celestial jamais pode tornar-se uma familiaridade irreverente. Na linguagem de Salomão, não te precipiteis com a tua boca, nem o teu coração, nem teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E aí a gente passa para o santificado seja o teu nome. Né? Estamos fazendo a sequência do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, 9. E diz assim: o nome de Deus Pai já é santo. E ele não fica mais santo quando eu oro. Devemos lembrar também que o nome representa a pessoa. O nome do Pai é o próprio Pai. Mas onde o nome de Deus deve ser santificado? Na minha vida, né? Essa é a resposta. Na minha mente, nas minhas palavras, nos meus estudos, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha família, e aí vai adiante. Então, ou seja, o nome de Deus, ele já é santo. Não é porque eu estou orando que ele vai se tornar mais santo, o nome de Deus. Então, ele já é santo. E outra é que nós precisamos, em todos os momentos, né, santificar, né, deve ser santificado, ou deve ser glorificado em todo o tempo, na minha vida, na minha mente, né, em todos os meus relacionamentos, né, no meu serviço, na minha escola, minha faculdade. Então, nós precisamos santificar, a gente precisa demonstrar, nós precisamos abrir a nossa boca e santificar o nome de Deus para as outras pessoas, para que as pessoas possam entender o quanto Deus é grande em nossas vidas. E venha o teu reino, Mateus 6,10. O reino de Deus é o governo de Deus, e ele cresce à medida que novas pessoas se submetem ao rei deste reino, que é Jesus Cristo. Desejar o reino de Deus é desejar o governo de Deus sobre a igreja e sobre o mundo. É também querer que Deus domine nos céus e na terra, cada dia mais, sobre todas as criaturas. É colocar Deus como
o melhor em nossas vidas. É colocar Deus em todos os sentidos da nossa vida como superior e o nosso e é quem nos governa, Jesus Cristo, e é aceitar que somos conduzidos, que devemos e temos que ser conduzidos por Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 6,10 isso, né? Quando oramos, não estamos tentando impor nossa vontade sobre a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Em Romanos 12:2, diz o seguinte: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Por isso, resisti-la é loucura e fazê-la é sabedoria. Olha que lição, né? Então, que se a gente resistir é loucura e fazê-la é sabedoria. O que Jesus nos incita a orar é que a vida na terra se aproxime o máximo da vida do céu. E quem faz a vontade de Deus no céu? Quem é que faz? Os anjos. É os anjos, né? Como toda a submissão e alegria. Com toda essa submissão e alegria. Lá em Salmos 91:11 diz o seguinte: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Certo? Em Hebreus 1:14 diz o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Né? Deixa eu repetir. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Fritz Heinecker propõe essas palavras: Pai, santifica teu nome, isto é, faz valer o teu nome entre nós e também em mim, completamente, diariamente, a cada hora. Né? Pai, traz até nós o teu reino, isto é, ajuda-me que governes entre nós e também em mim continuamente como Rei e Senhor. Pai, faz acontecer a tua vontade, do mesmo modo como no céu, também na terra. Isto é a vontade do Pai. Precisa acontecer no meu cotidiano, incessantemente, não a minha própria vontade. Rebrilham 3 diamantes reluzentes: a santificação de nome do divino, a realização do reinado de Deus e o cumprimento irrestrito da vontade de Deus em mim e na comunidade do Senhor e na vida cotidiana. É isso que os discípulos de Jesus devem rogar com todo fervor. Amém? E aí o resultado disso, os pedidos que devemos fazer em nossa oração diária abrange as áreas básicas da vida, materiais, o pão diário, espirituais, perdão de pecados, e morais, livramentos de tentações e do mal, o que mostra a nossa total dependência de Deus para a sobrevivência em todos os aspectos do viver diário. Olha só que interessante, gente. Quer dizer, a gente busca, através de uma oração, a parte material e que está lá no Pai Nosso, que é o pão diário. A gente faz essa busca espiritual, que é perdão dos nossos pecados, e as morais, que são que exatamente livre, Pai, das nossas tentações e do mal. Né? Olha que bênção, olha só que conteúdo tem essa oração. Por isso que no começo estava falando assim, olha como é magnífico essa oração, como Jesus trouxe essa oração e às vezes as pessoas fazem em vãs repetições, né? Sem entender o significado de cada parte. Né? Aí a parte que pede-se pro homem, né? Na segunda divisão. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje.
Olha essa parte. Lutero observou corretamente que o pão era um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida, como o alimento e a saúde para o corpo. Presta bem atenção nisso. O pedido para que Deus nos dê o pão de cada dia não significa que vamos ficar em casa o dia todo, de braços cruzados, esperando essa generosidade divina. Mas é a confirmação que a nossa sobrevivência depende da provisão diária de Deus. Mesmo que em sua casa haja alimento guardado para o mês inteiro, Deus continuará sendo aquele que dará o pão de cada dia. Porque foi Ele que colocou o pão, foi Ele que fez com que aquele alimento chegasse às suas despensas e que você tenha esse alimento, né? Então, quer dizer, mesmo que você já tenha o alimento de casa, foi Deus que deu essa providência, né? E quando nós não temos, Deus utiliza de outras pessoas para que chegue esse alimento até nós, né? Então, assim, o quanto nós dependemos dessa situação, né? E esse símbolo, né, que Lutero diz muito bem, que o pão é um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida, como o alimento e a saúde para o corpo, né? Então, assim, mais adiante a gente vai começar a entender que o corpo precisa disso, mas o nosso espírito precisa de muito mais do que o pão, né? Vamos dar prosseguimento. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha lá, essa é justamente essa parte que eu ia dizer. Assim como o pão é necessário à vida e à saúde do corpo, o perdão é para a alma do cristão. A importância, né, do perdão é como o pão para a nossa sobrevivência. Então, se é assim, nós precisamos perdoar para que nossa alma esteja bem, que esteja, né, como se diz assim, uma palavra bem firme, que estejamos firmes, né? Na Bíblia, o pecado é comparado a uma dívida. Lucas diz: perdoas os nossos pecados, em Lucas 11:4. E diante de uma dívida, só temos duas opções: pagá-la ou ser perdoados da mesma. Ao pedir perdão do Pai Celeste, estamos reconhecendo que, mesmo sendo filhos de Deus, vamos pecar contra Ele, mesmo involuntariamente. Então, quer dizer, a gente sabe que a gente pede perdão para Deus, mas que nós vamos pecar, né? Mas nós sabemos também, e tenho certeza que todas as pessoas que fazem essa oração do Pai Nosso também nesse ponto, será que realmente você está perdoando as pessoas? Você está pedindo perdão para Deus, né? Pedindo perdão das suas dívidas, e você está perdoando as outras pessoas para que você seja perdoado? Todavia, o ensino mais importante dessa parte da oração é: assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Mateus 6,12. E a pergunta é essa que eu acabei de fazer: como temos perdoados aos nossos devedores? Como é que nós temos perdoado? Nós temos perdoado? Precisamos acreditar na veracidade de cada palavra de Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Refletir isso. Refletir o quanto que nós pedimos perdão a Deus e o quanto nós perdoamos o nosso próximo, o nosso irmão, né? E às vezes um próximo bem próximo mesmo, que está dentro da nossa casa, que às vezes a gente não perdoa. O texto nos adverte que o perdão de Deus está condicionado ao perdão que damos aos nossos devedores. Se você não acredita nisso, então o que Jesus quis nos ensinar? Releia a parábola do credor incompassivo,
que está lá em Mateus 18, 23 a 35. Isso aí eu vou deixar como lição de casa para vocês, que é exatamente a questão de um servo que pede perdão para o seu senhor, né? Ele é perdoado e ele vai embora e ele não perdoa uma outra pessoa que está devendo para ele. É bem interessante ler para poder refletir. À luz de Mateus 6, 14 e 15, e você concordará que esse princípio não está isolado do todo. Se temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova que diminuímos a nossa própria. Né? Quer dizer, é só os outros que fazem, né? Nós não fazemos. Né? E não nos deixe cair em tentação, Mateus 6,13. Não há necessidade de comentar os principais aspectos da tentação na vida do cristão. Mas aqui o ensino é muito claro e específico. Inclua sua petição diária, na sua oração diária, né? Essa necessária frase, a vitória sobre o pecado. Porque se o Pai nosso, que estás no céu, não nos socorrer, certamente cairemos em tentação. Nós dependemos de Deus. Se nós quisermos tentar lutar contra a nossa tentação por força própria, nós não vamos conseguir. Então, nessa oração é o que dizem, e não nos deixe cair em tentação. E uma das coisas que dizem aqui é o seguinte: você já experimentou fazer esta oração no exato momento da tentação? Eu vou dizer para vocês que eu já fiz e funciona. Então, se você está sendo tentado, você está passando por uma tentação e você faz a oração e exatamente nessa parte, não nos deixe cair em tentação, você abre seu coração, Deus dá o escape. Deus dá o escape. Amém, irmãos? Se começar a fazer, também começará a experimentar a agradável surpresa da presença do Deus que socorre os que são tentados. Lá em Hebreus 2,18, fala sobre isso. E lá em 1 Coríntios 10,13 também fala sobre isso. Em Hebreus 2,18 diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Em 1 Coríntios 10,13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possa suportar. Está aqui, está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Mas livra-nos do mal, lá em Mateus 6,13. O termo grego para mal, neste versículo, é poneros, que é o adjetivo singular masculino maligno. Então poderia ter sido traduzido assim: livra-nos do maligno. O apóstolo Paulo nos informa em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos resumir que o inimigo que enfrentamos é poderoso, mau e astuto. Por isso, se o Pai que estás no céu não nos livrar dele, seremos facilmente devorados, conforme o apóstolo Pedro também ensinou em 1 Pedro 5,10. Então precisamos estar na presença de Deus, precisamos depender de Deus, pedindo para que nos livre do mal. Porque sem Deus, realmente o inimigo é muito forte, né? O inimigo, o maligno, ele sabe dos nossos pontos fracos. Então, por isso, nós temos que pedir a Deus, para que Deus nos livre desse mal, né? Lá em Pedro 5,10 diz o seguinte: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Glória a Deus por isso. Jamais pense que você pode vencer as forças espirituais do mal sem o poder de Deus. Assim, por trás dessas palavras que Jesus nos deu para orar, encontramos a implicação de que o diabo é forte demais para nós, que somos fracos demais para enfrentá-lo, mas que o nosso Pai Celeste nos livrará se o invocarmos. Não esqueça disso, que é uma luta diária. Portanto, que a sua petição também seja diária. As nossas orações têm que ser diárias em termos disso, né? Temos aqui uma conclusão, concluir que nós precisamos depender de Deus. É muito fácil quando finalizamos a oração do Pai Nosso, porque ela diz exatamente assim no final: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que está em Mateus 6,13. Nosso Senhor reforça o ensino de que o alvo da oração é Deus, e não as minhas necessidades. A verdadeira oração cristã sempre consiste numa preocupação com Deus e sua glória. Portanto, é exatamente o oposto do exibicionismo dos hipócritas, que usam a oração como um veículo da sua própria glória. Amém? Era isso que eu gostaria de passar para vocês, uma lição tão importante, falando de oração, da importância da oração, da forma da oração, e através de um ensinamento vindo direto de Jesus, como dizem alguns, direto do trono, através do Pai Nosso. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar ministrando essa aula de hoje, e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nos livre de todo o mal, né? Porque nós dependemos dele em todos os momentos. Tenham um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.